Eu sou uma mulher de desejos únicos e ações diretas. Eu nunca tive paciência pro tal, em nome do amor. Já os homens se assustam, porque eu faço e refaço. Eu sou poetisa e eu adoro escrever sobre a minha vida. Eu tenho 60 anos, mas eu aparento 30. E eu adoro escrever. Por isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um romance carnal que eu tive com um bebê turco. Eu digo bebê porque o pequeno só tem 25 anos e as bochechas rugem de tanta vergonha. Meu desejo começou por aí, pelas partes rosadas. Tava um tédio muito grande na minha casa. Eu encontrei essa preciosidade em um aplicativo. Ele compartilhava suas lives, onde ele compartilhava as suas orações. Em primeiro momento, a única comunicação era eu escrever Amém, Amém. Eu senti que eu deveria avançar. E ele me parecia um homem robusto, de uns 30 e tantos anos. Eles sempre parecem mais velhos. Dei oi com a desculpa de que eu tinha uma viagem marcada para a Turquia e que eu precisava de um guia turístico para me ajudar. Deixei claro de que eu pagaria bem pelo feito, que poderia ser em dólares, para mim seria até mais viável. Mas ele não se importou com nada disso e disse que me mostraria a Turquia porque ele ama o seu país. E ele só se importou quando ele olhou a minha foto. Ele disse que eu era como uma flor, uma tulipa, e que ele queria me desposar. Eu não aguentei. Comprei as passagens para a próxima semana e ainda fiz uma live para ele. Na última chamada de vídeo, eu dancei para ele com poucos panos. E enquanto eu estava dançando, eu percebi que tinha algo estranho. A videochamada caía várias vezes e me deu a entender que era ele que estava desligando. Percebi que era um bebê que, além de rosado, era muito tímido. Um bebê rosado de timidez. O que eu mais gostei é que ele era de poucas palavras, o que me deixava dominá-lo. Não era porque vocês não tinham idioma em comum, senhora? Tomei um banho de loja, comprei os melhores perfumes, as melhores lingeries. Me preparei realmente pro abate. Chegando na Turquia, em Istambul, eu não me atentei que eu não sabia qual era o bairro que era a sua casa. Ele gentilmente me ofereceu para ficar lá, mas não era Istambul. Tinha um nome pitoresco de Kahramanmaraş. Entramos em um ônibus que parecia uma carroça e tinha um cheiro similar ao cheiro de axilas. Eu fui muito arrumada para o acontecido, e então minha maquiagem começou a derreter, os meus saltos começaram a doer os meus pés e não tinha muito o que fazer. Eu poderia ter alugado um carro, mas ele insistiu de uma forma incomum. No ônibus, eu tentei tocá-lo e ele se afastava com um sorriso. Depois de horas, ele finalmente pegou na minha mão por alguns segundos. Ele suava e começou a tremer. Chegando na casa, eu levei um susto, porque eu percebi que ele morava com a família. Pensei que aos 30 anos um homem já morasse sozinho. Foi aí que eu descobri
que ele tinha 25. Bateu o pé que tinha 30. Mas foi isso que me deixou mais instigada. A mãe estava preparando um quarto para mim e ficava me chamando toda hora para ficar do lado dela. E eu não entendia nada. Eu me comuniquei por sinais. Desculpa, gente. Eu me comuniquei por sinais de que eu não iria me sentir bem ali. Foi quando ele me avisou que ele pegaria a chave do sítio da família. Eu achei que ele fosse me mostrar Istambul. Eu não sabia muito bem o que teria de tão interessante nesse sítio. Mas chegamos realmente na parte que eu queria contar para vocês. Um romance. Chegamos no sítio depois de ônibus e eu não lembro mais o que. E ele disse que gostaria de me agradecer o dinheiro que eu vinha mandando para ele há tempos, para ele alugar um escritório e ajudar a desenvolver o seu trabalho. E que para isso ele iria me mostrar o tal lugar no sítio. Ele me levou para um galpão e chegando lá eu não sabia muito bem se o que tinha era lama ou esterco. Eu acho que em algum tempo ali tinha animais, mas estava tudo seco. Então que ele disse que seria errado me tocar, mas que me daria um beijo. Eu lembro que ele falou assim, Ashkan, kiss. E me deu um selinho rápido e acabou. Eu pensei, mas isso não é nada. E fiz sinais de que queria mais. Ele não entendeu. Então eu fiz sinal de que queria mais um beijo e eu agarrei. Foi quando eu comecei a perceber de que era certo que ele nunca deveria ter beijado na vida. Ele escondia sua língua e quando soltava, ele lambia os meus dentes. Como se estivesse limpando os meus dentes, sabe? Eram uns movimentos rápidos. Coloquei a minha língua e dei um tranco forte. Parei e falei, slowly, slowly, slowly. Teve uma hora que ele estava lambendo a minha boca e o meu nariz. O mais estranho foi que eu gostei da sensação, mesmo que constrangedora no começo. Então eu parei e novamente expliquei. No, inside me. Depois tudo foi se encaixando. Eu o empurrei no chão e pulei para cima dele como uma onça, pronta para o ataque. Ele ficou parado e ele não se mexia. E também eu não senti nada em suas calças. Nothing. Anyway, eu olhei para ele com toda a minha experiência e percebi. O bebê era virgem. Esse bebê é virgem. You never do. You never do. E ele respondeu, never, never. Eu não sabia se ele não sabia o que era never e só estava repetindo a palavra. Mas, com os sinais, eu entendi de que ele nunca tinha feito amor na vida. Aquilo me deixou em êxtase. Então eu dei um beijo nele. E continuamos. Eu arranhei seu tórax e dei beijos voluptuosos. E nada do brinquedo apareceu. Com certeza ele estava muito ansioso e com medo de errar. Eu fiz de tudo. Carinho, massagem, beijos, usei os meus lábios. E ainda assim ele estava lá, todo murchinho, sem força. Ele não sabia aonde colocar as mãos ou como conduzir. Tive que tomar o controle e resolvi mostrar
alguns vídeos que eu tinha já baixado no meu celular para ele. Sendo bem sincera, eu acho que foi a primeira vez que ele viu algo assim. Ele falava, não. Acredito que não é que ele não queria ver. Ele achava que aquilo era pecado. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que apareceu um volume na calça dele. Eu não pensei 2 vezes. Segurei humilhante e subiu. Subiu! E tudo começou a fluir. O bebê tinha virado um homem viril, um homem viçoso. Mas ele ainda não sabia o lugar e os movimentos. Tive que segurar, direcionar. Talvez pelo tempo, né, que nós demoramos para chegar no sítio, sem comer, né? E ele todo nervoso por ser a primeira vez, ele estava bem perdido. Quando enfim ele conseguiu, ele parecia... Quando enfim ele conseguiu, ele parecia uma britadeira. Mas era muita força e pouca pressão. Quando saía, batia na coxa, na perna, na virilha, na parte de cima, na parte de baixo, em todos os lugares, menos no lugar certo. E eu gritava, stop! 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 E o pior, que depois que isso subiu, não abaixava nunca mais. Eu fiquei assada de tanto amor voraz. Ele não tinha controle do corpo, tremia, ele tremia como um cabritinho, sabe? Um cabritinho no frio. Disse pra ele que eu estava no auge e ele não entendia. Ele não escutava nada depois que ele pegou no tranco. Uma coisa que eu não sei se falaram pra ele, mas me incomodou bastante, é que ele cuspia toda hora, achando que fosse resolver alguma coisa aquele cuspe. Ele queria me deixar com a face no chão, com todo o resto virado para cima. Só que ele não conseguia colocar no lugar. Ele ficava olhando, tentando deduzir onde era. Mesmo assim, eu cheguei a ver estrelas tantas vezes que eu até esqueci o cheiro do feno. Ele não finalizou. Então eu ofereci outros lugares do meu corpo, eu me ofereci inteira para que ele conseguisse ter esse final, esse desejo, né, que todo homem tem, que quer ter numa primeira vez. O problema é que a britadeira dele pegou mais força ainda. Eu fui parar do outro lado do galpão, tamanha força da situação. Doeu muito, mas funcionou. Depois do ato, ele não conseguia olhar na minha face. Eu fiz sinais para ele me perguntar, me falar se estava tudo bem, mas que não poderia ficar comigo ali, no sítio da família, que ele estava com vergonha do que tinha acontecido. Achamos um hotelzinho barato e no outro dia eu acordei com uma diarreia horrível. Fui até o banheiro e ele não estava mais na cama, no banheiro, na cozinha, no hotel. E tinha me bloqueado no WhatsApp. Eu tentei procurá-lo porque eu estava lá no fim do mundo da Turquia. Eu não sabia como sair dali. Mas eu também entendi que, como era a sua primeira vez, ele deveria ter ficado muito acanhado, com vergonha. Até porque ele não deu muita conta do recado no começo. E ele percebeu que eu era uma mulher muito experiente. Fiquei aquele dia inteiro fazendo água ao invés do cocô. Eu já não era mais a mesma. Consegui uma carona com um turco até a rodoviária, voltei para Istambul e procurei por mais bebês rosados. Mas nenhum
me marcou como ele. Chegando no Brasil, eu fiquei tão obcecada por toda aquela noite de amor que eu vivi com esse bebê, que eu pedi para algumas amigas minhas procurarem a conta, já que eu estava bloqueada em tudo. E eis que algumas delas acharam família e todo mundo, e viram que eles tinham bastante dinheiro, tinham alguns escritórios por vários lugares, e eu fiquei sem entender, porque eu ajudei ele com uma quantia grande para ele conseguir o seu primeiro escritório, como ele tinha me dito. Paguei seus ternos, sapatos, cintos, meias e até cuecas. E se a família dele tinha tanto dinheiro, então, um mês depois, entendi que talvez aquela vergonha toda teria passado e ele teria percebido como aquilo foi importante e estava até fazendo falta para ele. Só que foi aí que eu vi uma postagem de noivado com uma turca bem novinha. Eu não acreditei que ele poderia estar noivo. Para ser bem sincera, eu fiquei com dó da menina. Tentei falar com ele de todas as formas, talvez aquele noivado fosse só para chamar minha atenção ou alguma coisa errada que eu fiz e ele não gostou. A única coisa que eu consegui foi ser bloqueada de novo. Bom, gente, essa foi a história de hoje. Pasmem, ela tem fotos com ele, dando selinhos, beijos e abraços. O que vocês acharam desse final? Será que esse turco era virgem mesmo? Quanto será que essa mana desembolsou aí para esse turco financeiramente, para ajudar ele profissionalmente? Até o próximo vídeo.